anos. Foi ali, pouco depois aquele período de aborrecência, na adolescência, sabe? Todo mundo. Você foi um adolescente muito chato? Rebelde? Não foi. Tu não tem Tipo cara assim, de ser um adolescente cara, eu rebelde. sou amigão da galera, eu sou tipo Ele só Spider-Man. quebrava mesas de mármore Calma, do ITB. isso foi sem muita história. Não mas levava bronca porque meu sogro é um pai fantástico. durante o meu ensino médio, a Conta. escola não é uma escola pequena, foi ali no ITB, só estudando ali no ITB, da FIEB ali e tal, só que na unidade de Jardim Mutinga. Que quando eles inauguraram, não tinha tantos alunos assim o suficiente para entrar, então o que eles falaram? E licença, não pediram prova. Não, Então, eu quem vou que chegar entrou? lá, eu vou Quem chegar que lá. entrou, né? Aí o que acontece? Só os bagunceiros. Esse Esse ano não teve prova. Todos os ITBs pedem prova, né? Você faz uma Claro. prova lá só peneirona. vai ter estudar. Lá a galera falou assim, pessoal, é o seguinte, a escola foi inaugurada agora em abril, no meio do ano, não faz nenhum sentido, todo mundo tá estudando, vamos abrir aqui 80 vagas. Só se inscrever. Aí foi a galera ali sem filtro nenhum. Vixe, foi aquela salada agridoce. Ninguém gosta, alguns Jandira, odeiam. Itapevi, Gente, Jandira, Itapevi, Carapicuíba. todo mundo, sem Aham. filtro nenhum, a gente foi lá. E aí, a escola era, como uma unidade nova, tinha poucas pessoas, tinha 3 turmas só, de manhã e 3 turmas da tarde. Geralmente é pequena, né? Tipo, 6 salas só. Então, todo mundo se conhecia. E aí, nessa de todo mundo se conhecer, eu era uma das pessoas um pouco das mais conhecidas, assim, porque eu era muito palhação, muito arteiro. Eu tô Mas tão era uma- quietinho hoje em dia. Tu tá chegando de fininho aqui na Não, igreja. cara, hein? eu era meio que um Tais Mania, assim, eu era muito legal, sabe? Engraçadão da galera ali e tudo mais. Mas eu era bem aplicado, assim, aos estudos. Né? Tem pergunta aí no YouTube. Tem? Meu Deus, Cadê? Tem. Deixa eu ver aqui. YouTube. YouTube. A pergunta é pra Tainá. Sua avó fazia quem? Que isso? Não tenho a menor ideia. Ô, Maciel. Ô, Maciel, o que é quem? Explica. Explica o que é quem, que a gente não tá aqui ligado no que é esse quem. Não sei, na minha família Né? não tinha isso. Parece que não é uma tradição da família da Paraíba dela acho que ali, é né, algum cara? tipo de comida, É algum tipo de Será que é comida, comida? deve Eu Eu ser, acho que é né? comida, hein? Parece Deve comida. ser. Quindim. Deve ser. realmente não sei. Não sei. Explica aí, Maciel. Explica aí. Põe na live aí o que é quem. Que é Se a gente não sabe, é uma chance muito alta dela não Não tem feito. não ser. O que é quem. E, Mas vamos o lá. que você estudou no ITB? Informática, desenvolvimento de sistemas. Eu sou o cara TI até hoje. Então, mas você começou porque quis. Porque eu quis. Essa- Porque eu quis. Por obséquio, o curso que eles abriram lá era um curso de informática. Aí, que tipo, eu já tava... a fome casou com a Eu fome falei, com a eu vontade de acho que comer. é Deus me colocando. Não, talvez sim. Mas deve ser. Certeza. Mas eu acho que vai ser aqui. Aí eu acabei. Eu tinha tentado entrar no ITB em uma outra unidade, que era a unidade do Belval, que na época era a única unidade que tinha esse curso e era o curso mais concorrido do ITB, né? Sim. E aí eu não tinha passado. O ITB normalmente já é concorrido, né? Já. Nesse curso aí ele era. Acho que era o curso mais concorrido, que era o primeiro, né? O primeiro curso que surgiu. E aí eu tinha ficado ali nas vagas remanescentes, ali, tipo, em 13º. Meu não. Eu não sei, deixa eu ver. Não. Não. Quer dar outro corte? A gente tá bem ruim aqui, Não, galera, tirei, de tirei, sinal. tirei. Estamos com problemas de sinais aqui. Beleza. E aí? Aí eu tinha tentado entrar e não tinha conseguido. E eu falei, beleza, vou continuar no ensino médio normal. E eu estudava ali no Leonor, no 18 do Forte, ali, né? Perto da FIA. E aí eu tava no ensino fundamental, continuei no médio ali no Leonor mesmo. A parte do ensino médio no Leonor é estadual, né? Então um pouco mais bagunçado. Aí eu continuei lá estudando e no meio do processo eu descobri ali, pô, abriu umas inscrições ali e vou lá. Mas você já mexia com computadores em casa? Né? Já, Você tinha interesse? cara, eu fui curioso, assim, pra computador desde os 11, 12. Nos 11, 12 anos, assim, eu já, tipo... Meu pai me deu meu primeiro computador com 12 anos, e aí eu usava o computador como um laboratório, assim. Desmontava ele, eu tirava peça por peça, tirava todos os parafusos. Que aí era a torre. a torrezona, você pegou aquele Sim. positivo PC TV.
Ah, é positivo, É. claro. Eu tive já. A gente Era teve positivo. já vários de torre, assim. Era desse torrão. É. Já era o pretinho ali e tal, É mas... porque é esse justamente que você abre, que você pega as placas, das monte de Isso. coisa lá, que dava pra mexer bastante, É isso aí, né? eu tirava tudo. Eu abria assim... A gente montou o computador lá na Eu Santa já. Virgínia. Já montando. É mesmo? A gente foi lá, falou, comprou quero umas isso, quero isso, peças, quero isso. tudo, Ah, tá, comprar peça por peça É, pra tipo, montar. Entendeu? porque você faz, né, as coisas lá. Da hora, cara. É, Aí eu fazia isso. sou dessa época. Olha aí. Hoje em dia é só notebook, né? Hoje em dia são notebook. Só notebook. Só notebook. E a Tainá? Vamos conhecer um Conta, pouco mais. Tainá, como Agora foi a a sua história trajetória? da Tainá. Agora, hein? Fala, Tainá, O que diga o pra Gustavo tem gente. de solto, eu tenho de... Nossa, tá na retraída, é verdade. Oi, Beleza, voltamos. O Gente, retorno estamos das com fênix. problemas. Voltamos. É. Desculpa aí, galera. A Problemas gente Porque tá nós é com... brasileiro não desiste nunca. É isso. É isso aí. Ó, quem entrou aí foi minha sogra, hein? Olha Ô, só. Clóvis Polanski Liquinha Nóbrega. Olha Está- aí, Olha. que privilégio. Beijo pros meus sogros. Beijo, Que beijo. privilégio. Aliás, meu pai te mandou um beijo, viu, cara? Ô, mano. Eu tive seu lá Zé, no Dia mano. dos Pais. O pai do Márcio é o cara mais figura. Mano, é aquele velhinho que eu gostaria de sentar com ele e ficar dias conversando. assim. Jogando um dominó. É muito top, mano. Ele é divertido demais, cara. Conversa, viu? Ele é Tem muito conversa. divertido, cara. É muito divertido. Vamos lá. Bora? Tava contando, a Tainá tava contando. Ok. Vamos Ia lá. contar. Então, a Grava aí, Tainá tava Azar. contando, Grava aí, ela Azar. ia contar pra gente então, que a família veio Grava da aí que tá Paraíba. ruim. Para Você já nasceu aqui, Barueri, Não, ou São mas Paulo? eu nasci em Cotia. Em Cotia. É, mas é Quem porque nasce em minha Cotia é o quê? Cotiense. Cotiense, é. Corre Cotiano. Não, é cotiense. Cotiano. Não, é cotiense. Cotia é cotiense. Deve ser, é. Mas assim, É rico, tão né? Quem nasce em irrelevante, Cotia é mas rico, na Cotia. Grande Viana. Quem nasce em Cotia é rico, grande avião. Não, na verdade Mas eu não foi. nasci no Hospital Geral de Cotia, na parte pobre, que inclusive a gente morou ali A gente do morou lado, ali. né, o ano passado, então assim, não é a grande. Não. Bem longe da É grande. longe, não. longe da grande. Bem longe. Quilômetros. Ok. Por isso que mudamos, inclusive, voltamos pra cá, né? Que era muito longe do mundo. Mas também tem muita gente comendo rapadura e arrotando caviar lá também. Ih, É que nem Alphaville. é o que mais tem em Alphaville, na Nossa, eu verdade. adoro rapadura. Eu Pobre que não tem onde Eu cair gosto, morto. mas- querendo Nega, se né? passar de rico. Eu gosto, mas só um pedacinho assim, ó. Uma amiga Então é chegou bom da até Paraíba, cair- e cair a ela pressão. trouxe uma rapadura pra gente, fez galinhada com cuscuz. Assim, nossa, a gente Nossa, é comeu bom. de não caber. Galinhada com cuscuz. Galinhada com Galinha cuscuz, caipira. suco de cajá e Cara, rapadura. Ah, eu duvido que seja bom. Sério, tem um Você precisa provar, né? cara. Eu É duvido que isso seja bom. diferenciado. Não, mas sua família Quem que é fez? de lá, Quem você que nunca fez? provou? A Natália, uma amiga nossa que é lá da... Aí esse eu duvido. eu também duvido. Eu Ela quero tem que ver a vir fazer Natália. Eu aqui quero pra ver a Natália trazer. Natália! Venha! Aqui É, na mas- mesa, aqui, ó, Nossa, pra gente sério, ver é esse muito cuscuz bom. dessa Galinha galinhada. caipira. Não, Ah, isso galinha. aí, toda a família. Trouxeram a galinha congelada de lá. Eu comia. No ônibus, Nordeste, três no ônibus. dias. Trouxeram no ônibus. 3 dias de Três viagem. dias. Eu comia a minha galinha. A gente criava. Você chorou? Isso era triste. Minha avó matou na minha frente, cortou o pescoço. Você viu ela pintinho assim. Criei Você desde cuidou, pintinho, né? dormia comigo. Que dó, mano. Era um Como galo, na verdade. traumatizar uma criança. Ah, mas eu comi gostoso, hein? Mas eu tive dó, porque era meu galinho de uma dó. estimação. É uma dó. Cada irmão tinha um galo. Mas enfim, a história tá aí. Conta. Vai lá, Tainá, conta aí pra gente. Então, como que você conheceu a Jesus? Ele já adiantou um pouquinho, mas conta pra gente como foi esse processo, como é que vocês se conheceram Tá. e depois como é que vocês Vou deixar a conheceram a parte Jesus. romântica pra você, Olha. Tainá. Ó, Não vá me defender. Bom, eu fui criada só até os 9 anos pelos meus pais. A gente morava em Minas, eles se divorciaram. que lugar de Minas? Lambari, no sul de Minas, Aham. bem pertinho. E aí a gente veio morar com os meus avós em São Paulo. E meus pais se separaram, minha mãe ficou morando na mesma casa dos meus avós e ela, como ela trabalhava muito, telemarketing, faculdade, tentando erguer a vida, eu fui criada pelos meus avós, né? Minha avó e meu avô maternos. Nunca tive muito contato com a família do meu pai e tudo mais. E a minha avó materna,
muito católica. A família da nossa família no geral, todos muito católicos. Aquele católico, de ir na Católico de missa, verdade. Fazer crisma, novena, ter catecismo. vela. Tudo. completo. Tudo. Como é que é o Nós nome tínhamos- do grupinho? Nós tínhamos um grupo de reza, que era uma vez por semana, e a minha avó era líder de uma... Eles chamavam meio que de uma peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, Sim. que passava nas casas, Nas casas, né? Então fica minha avó nas casas das coordenava, pessoas. assim. Uhum. A gente, eu ia levar com ela a imagem, a gente rezava em cada casa. Então, assim, nós éramos católicos, realmente, né? Praticante. Praticantes, sim. Então, eu cresci, fiz primeira comunhão, crisma e virei catequista. Dentro de uma comunidade pequena lá em Jandira, que é a comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá do centro de Jandira. E cresci lá com os meus primos, né? Todo mundo dando catequese, até que, na mesma idade que o Gu começou a ficar meio aborrecente, eu também comecei não no sentido de fazer nada errado, mas no sentido de questionar a minha fé e o que eu praticava dentro da igreja. E os padres sempre muito presentes, assim, dentro das aulas do catecismo aos sábados, mas eram dúvidas que nem sempre eram muito bem tiradas, né? E eu sempre fui muito questionadora, muito. Eu não sou uma pessoa que amo ler, mas eu sempre pesquiso muito o que eu não entendo. Então, eu sempre exigi respostas, assim. Quando eu tentava encontrar e não conseguia, eu ia, eu procurava com os padres e eles também não me davam, eu me questionava e ia conversar com Deus. E aí, comecei a achar que eu estava pecando, né? Ai, meu Deus, tô questionando demais, né? E tudo mais. E, bom, a minha avó, ela tinha câncer, né? Desde que eu nasci, na verdade, ela descobriu um câncer. Ela tinha uma doença hereditária que, inclusive, a minha mãe descobriu agora ano passado, chamada hemocromatose, que é um excesso de ferro no sangue, ele se acumula no fígado e aí pode causar câncer de fígado e tudo mais. E aí minha avó teve essa doença, então ela descobriu o câncer assim que eu nasci, se eu não me engano, e ela faleceu, eu tinha 15 anos. Então foi todo um processo. A tua avó que te criou, que né? me criou, Que sim. faleceu Ela nunca essa fez moça. tratamento porque ela não podia, porque a doença deixava o corpo dela muito debilitado, então ela não podia fazer químio, rádio, nananá. Então era a base do chá, né? E aí, 15 anos, assim, bem vividos. Não era autoimune, não, né? Não. E aí, Ela bom, conviveu 15 anos com... Com câncer. câncer, Tomando diabetes, chá. hemocromatose, só com chá. Só Garrafada. O famoso chá de 15 graviola, anos. A que é gente muito toma até hoje. questionado, a gente toma muito em casa. A gente é defensor da graviola E dos chás. e dos chás. Todos. Eu não posso tomar muita graviola. É. Porque eu tenho problema de rim. E a graviola é um dos fatores Nossa, bem graviola é de ruins pro Deus. rim. Ela não faz bem pro rim. Então, quem tem problema de rim não pode comer muita graviola. Ah, eu acho que é uma das Nem minhas frutas comer, nem favoritas. tomar chá, nem nada que é derivado da Da graviola. graviola. Que doideira. É uma das frutas mais perigosas para quem tem problema de rim. A gente dá pra Juju. E eu adoro. É, uma delícia. E eu pô. adoro. Muito bom. Bom, e aí, quando a minha avó faleceu, eu saí de vez da igreja mesmo, assim. Comecei a ir nas missas de quinta. Foi meio que Porque- revolta com Deus, com a igreja, Eu me com tudo. revoltei com Deus. Com a igreja, não. Uhum. Me revoltei com Deus. Me questionava muito do porquê que a minha avó, né, foi, porquê que a minha avó passou por tudo que passou, porquê que ela não... Minha avó era aquela pessoa que ajudava o planeta, se ela pudesse, né? Sempre muito rigorosa, muito rígida. sim. Mas, assim, independente do jeito dela, rígida, ela ajudava... Ela e meu avô sempre fizeram muito projeto social. Meu avô tem até hoje a liderança do Viva Leite no centro de Jandira. Ele foi vereador em Jandira e mesmo quando não era mais, se engajava em projetos sociais absurdos, assim. A minha família materna inteira é muito voltada para essa parte social e aí é engraçado que eu vou falar, mas eles são muito de esquerda. É inclusive até uma pauta, pauta né, que a que gente sempre vive surge na brigando. família, porque é como se a gente fosse meio que as ovelhas negras, os únicos crentes, os únicos... Que não se envolvem em projetos sociais. Não, a gente ajuda, sim, mas eles são muito, muito engajados. Eu Então, mas quem é muito engajado, quando convive com alguém Mas que não é muito... dentro do difícil. catolicismo ou tem um viés espírita? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não. É deles mesmo, é, de deles. ação social mesmo. Na verdade, é mais pela parte partidária, ideológica mesmo. Entendi. O meu avô tem muito essa coisa
do assistencialismo, Sim. sabe? Essas coisas. Meu avô cresceu lá em São Bernardo do Campo, com o pessoal dos partidos Sindicalistas. Sindicatos, aham. exatamente. Eu cresci dentro de reunião partidária redigindo ata, assim, com Fazendo 6 piquete. anos, 7 anos eu aprendi a escrever redigindo ata partidária. Meu Deus! É bem curioso isso na vida. Bem bom, peculiar. e aí minha avó faleceu. Eu fiquei muito revoltada com Deus, porque ela era uma pessoa, né, muito boa, enfim, eu senti que ela não foi respaldada, né? Ela acordava para fazer água benta com o Padre Marcelo e me pedia para tomar, e eu falava, vó, mas qual a chance? E ela falava, não, você vai ver, vai melhorar e tal, e não rolou, né? E aí eu fiquei bem revoltada na época, já estava revoltada com algumas questões da Igreja Católica, que eu questionava e não tinha muita resposta, e comecei a ir só na missa de quinta-feira, que era uma missa que eu lembrava dela, que era uma missa da Legião de Maria. E aí eu lembrava muito dela, mas parei de ir nas missas de domingo, não frequentava mais a igreja, enfim. E foi quando eu conheci o Gustavo. Eu conheci você uns 3 meses antes da minha avó falecer, né? Ela faleceu em 2011? Não, conheci mais, uns 6 meses antes Foi dela antes, falecer, né? Vocês se conheceram aonde? Na internet. Pela igreja, ó, Internet. pela escola, pelo ITB, de amigos em comum, né? E aí a gente tinha MSN. Tinha MSN, e a aí- gente não se conhecia MSN. pessoalmente. A gente não se conhecia pessoalmente. Bendito é MSN. Bendito MSN MSN. era a benção. Porque Eu e a Ari ajudou- somos antes do MSN. A gente... No ICQ. ICQ. Eu já tive ICQ, eu tive Orkut. Que era ICQ. Começou... Orkut. Eu Os não lembro o versos que eram é pelo isso, ICQ. não. Sou- Orkut. Não Sou de lembro. outra tempo. geração. Eu lembro Orkut, você não lembra. Sou de né? outra geração. É isso. A gente fazia depoimento Sinceridade no é Orkut um pro outro, né? Fazia. Mandava scrapzinho. Que... Mas foi legal porque antes de nós começarmos a namorar com 15, a minha avó já estava muito doente. E ele era meu amigo, né? De MSN e tudo mais. A gente tinha amigos em comum do ITB. E Você também fez ITB? Fiz, mas eu fiz ITB do Engenho e eu fiz prova. Tá Entrou explicado. por mérito. Por Por mérito. Meritocracia. Muito. Estudei muito porque eu não era de Barueri, então eu não tinha direito à vaga direto da escola. É meritocracia. Não é E isso. você entrou também por como é que entrei é? porque, É, assim, reparação histórica. Reparação histórica. Vamos chamar assim, Reparação exato. histórica para ficar do lado da família dela. É Exatamente, reparação isso histórica. tudo E lá foi em caminho casa, do quando eu tô Senhor. sentado no sofá assistindo televisão e a Arit tá passando pano no chão, eu olho assim e falo assim, ó, o negrão sentado no trono e a branquinha limpando o chão. É reparação histórica isso aí. Você acredita É que eu isso. ouço isso ainda? É isso. E como é que você vai refutar? Essa é a Nem parte falo mais nada. difícil. Mas conta, aí você, o que você estudou no ITB? Eu fiz web designer. Web design, que legal. Foi o primeiro ano do curso, foi o que eu fiz. Eu também fui o primeiro ano de nutrição na minha faculdade. Primeira que turma. bacana. Debutante de tudo. Olha só. Bom, E aí? fiz o web. Eu não gostei muito. Mas então, só pra ressaltar que o Gu, ele foi importante pra mim como amigo nesse processo do falecimento da minha avó, né? Consolo. Passou, não fez a prova, Consolo. mas pelo Mas menos... serviu pra alguma coisa. Consolo. Não, mas tá na Bíblia isso aí, né? Isaac se consolou da morte da mãe com a Rebeca, né? A chegada da Rebeca, e o texto diz, com o casamento deles, ele se consolou pela morte da mãe. Ai, que Consolou. bonito. Isaac e Rebeca. É, pô, tá lá. É. Bom, e aí depois que a minha avó faleceu foi que eu fiquei um tempo mal, né? E aí depois a gente se conheceu, assim, ao ponto de começar a namorar. E aí isso foi em 2011, né? Minha avó faleceu em fevereiro, a gente começou a namorar em março. E aí daí pra frente eu comecei às vezes a ir na igreja dele, na Igreja da Graça, mas assim, zero adaptação. Pô, Zero. Era muito diferente da Catolicismo católica. fervoroso pra isso. Era muito diferente, eu não me Maior adaptava. desafio. E eu confesso que muitas vezes eu ia só porque no domingo era almoço na minha sogra e a gente tinha que ir na igreja para poder almoçar na casa dela. Então, sogra, se você estiver assistindo, você Tinha que sabe pagar o disso. almoço. Até que o meu padrasto, a minha mãe tinha acabado de conhecer o meu padrasto, na verdade, em 2012, 13, ela conheceu o meu atual padrasto. Teve a minha irmã em 2012, minha primeira irmã. E meu padrasto, ele era adventista antes de se casar. Ele saiu da adventista porque eles não aceitavam a questão do divórcio, né? Não sei como funcionou.
E começaram a procurar a igreja juntos, encontrou a Memorial por indicação de uma tia, porque a família do meu padrasto inteira é de Cotia. Então, ali na Raposo, tá pertinho. E aí, uma tia dele falou, olha, Felipe, abriu a Memorial, veio pra cá. Acho que a Memorial tinha pouco tempo que ia ido pra lá, que ela era em Osasco. Sim. E Na aí, verdade, ela era em Osasco, depois ela foi para São Paulo, lá na Corifeu, né? e aí depois da Corifeu ele subiu para lá. Né? Eu já fui na Memorial lá em Osasco. A gente viu o Nessa casamento lá, época. nosso amigo casou Nessa lá, né? época. O Guido e a Dani. A Dani era secretária. Na mesma época do ICQ. A É Dani, verdade que sim. a Dani, que é a que casou lá, ela era secretária do Eduardo. Nessa época da Memorial, Da em Memorial em Osasco. Osasco. Quer dizer, Memorial de São Paulo em Osasco. Ela era Afiliada. secretária do Eduardo e fazia Libras, né? Ela trabalhava É. com Libras. o pessoal de Libras lá na Memorial é bem É forte, muito né? forte. Lindo. Ah, agora que tá lá o Sandrão, né? Sandrão é monstro. A A Você mulher, é a louco, esposa um dele cara também muito também. Deus. fantástica. Rebeca, Rebeca. Rebeca, sim. Muito de Deus, Eles são Deus. Você é demais. louco. Fecha parênteses, continua. Bom, é isso. Aí meu padrasto falou, olha, vamos no culto. Eu, não quero ir, né? Não gostei muito da igreja evangélica. Acho que E eu tentando levar o Gustavo para uma igreja católica ali na São Lucas. São Lucas, Carapicuíba. em Carapicuíba, né? E eu ia sozinha na São Lucas e ele não ia comigo. E aí eu sempre rezando na época muito, né? Senhor, não vai Fazendo rolar novena. esse relacionamento se ele ficar lá e eu aqui. Eu sei que não vai dar certo, né? Eu aprendi isso na catequese e tudo. Então eu sabia que uma hora ou eu ia ter que ceder ou ele ia ter que ceder. E aí acabou que meu padrasto me pagou meio que me obrigou a ir no acampamento de jovens. E aí eu fui, assim, contrariadíssima, né? Deu briga, assim. Eu falei, vocês estão me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. E aí foi no carnaval. E aí passei muito mal naquele lugar, né? Fiquei com febre. Sorte que a filha do pastor Eduardo, que hoje é do meu do GP, foi do meu GP da Memorial, que nós somos amigas, ela era enfermeira já, então me ajudou e tudo mais. Só que aí no último dia, foram 4 dias, se eu não me engano, de acampamento, no último dia eu me converti no culto da fogueira. E aí ali, eu falei, pá, isso aqui é Jesus, né? Que é isso? O que tá rolando? E ali eu sei que foi meu ponto, né, crucial Virada de de chave. conversão. E aí, dali pra frente, eu não saí da Memorial mais, porque a Memorial era uma igreja evangélica que, pra mim, não parecia uma igreja evangélica. Ela era calma, ela era, né, assim, o culto era Mais ok, tradicional. E aí, eu consegui levá-lo depois de um tempo, ele gostou, ele começou a servir no ministério de câmera, né, com o meu da padrasto. técnica. E na câmera. E eu já fui pro Villa Kids, né, de primeira, e servi no Villa Kids por 8 anos, nós casamos. A gente falando da nossa câmerinha da Canon aqui, o cara mexia nas câmeras da Memorial. Era bem robozão. Por isso que eu olhei e falei assim, pô... Até vergonha, desculpa. A gente aqui, caramba, achando que tem uma estrutura, né? O cara vai chegar aqui e ver a nossa estrutura, vai Nada se disso, impressionar. gente. Não. Pare com isso, vocês não viram a imagem da TechPix ainda. Calma aí, ninguém tem. Então, Bom, servi lá no Ministério Infantil muitos anos, comecei dentro de sala, percebi que não era pra mim, Dá não tenho aula. esse dom com Dá aula pra criança. E aí As depois... professoras são heroínas. Oi? As professoras são heroínas. Eu não tenho paciência com... Não tenho, assim. Muito sincera, né? Eu sei que tem muita gente assistindo. Assim, eu gosto das crianças, mas eu não gosto de ter que ensiná-las, entendeu? Então já basta a Juju, que eu sei que é a minha obrigação ensinar. Mas enfim. mas eu lá em casa, eu tava falando essa semana. Eu tenho o limite, né? Quando sai pra escola, eu dou glória a Deus. Aleluia! Foi pra escola, vamos ter pelo menos 6 horas de paz na vida, né? Eu fico feliz quando vai pra escola. É a melhor coisa do mundo. Deixa em paz um gostoso. pouquinho. É gostoso. Não, é ótimo. Eu sou Dá uma sincero mesmo, saudadezinha, eu mas sou logo- sincerão. Eu amo meus filhos, gosto de brincar com eles, mas a hora de ir pra escola é uma benção. Ainda mais quando ir os dois juntos, né? Que aí fica a casa vazia, só nós dois, né, amor?
De novo, isso é louco, mano. Dá um trampo desgraçado. Nossa, sabe? com esse homem, né? A gente tá ao vivo. Não, e na pandemia, lembra? Na pandemia? Nossa, pandemia. Você é louco, 2 anos dando aula pra criança dentro de casa, eu queria matar, mano. Cê eu é não louco. imagino. Não, Era suportável. causa, assim, era... Eu vejo Meu, esse povo falando de homeschooling, eu falo, vocês são loucos. Não, mas o Doido. homeschooling... Aí isso é outra Obrigado. história. Mas vamos lá, volta, Mas esse volta pra o família original aqui. eu não sou tão contra, não. Mas o online, putz, grilo, é do capeta. Mas enfim, vamos lá. Bom, é isso. Eu não lembro onde Aí você viu Vocês se cenas do conheceram, aí você se no converteu Vila lá na Kids. Memorial, gosto de você dar viu aula no pra Vila criança. Kids. Não, aí eu fui pra coordenação, né? O pastor Elias e a Mara me chamaram pra coordenação Do Ministério Infantil. do Ministério Infantil. Assim, eu saí da sala, fui pra recepção, porque tinha mais minha cara e eu gostava do ministério, né? Eu queria servir no Ministério Infantil, mas não dentro da sala. Eu até me dava bem com bebês, né? Mas com as crianças maiores não. E aí fui pra recepção, fiquei uns 3 anos na recepção, né? Até que eles me fizeram um convite pra coordenação de um dos cultos, né? Quinzenalmente. Tem escalas lá Sim. pra não ficar pesado, porque a igreja é grande, tem bastante voluntário. E aí coordeno lá mais ou menos uns 5 anos, né? O culto O que faz um matutino. coordenador de culto? É assim. Aqui o coordenador de culto é... Não tem, não Como é que existe. coordena o culto aqui? Culto infantil. O Rafael faz, né? A coordenação Faz do tudo. culto. Ah, o acho que Ministério é Infantil igual tem. o Rafa Aqui o dela é o faz, culto principal da Não, igreja. É o que o Rafa faz. Não, Vê se o infantil. professor É chegou. só o infantil. Vê se o professor Ah, chegou, se beleza. precisa de material, se tá tudo certo. Recepciona as Se crianças se e os recepciona pais, as crianças. É isso aí, é o que o Perfeito, Rafa faz. perfeito. Como É o que o lá Rafa tem aquele faz. check-in de recepção automático, tem que olhar se tá, né, tá ok, tem o lanche. E assim, é grande, né? Porque no meu horário. Eu Imagina, era quantas coordenadora. crianças? Então, 90 crianças por culto só de 0 a 4 anos. Aí depois tem a outro lado, que é onde o Gustavo serve tocando, que aí é De 5 a 11. de 5 a 11 anos, que aí vai mais umas 100 e poucas crianças. Vai né? mais uma galera. É o tamanho da nossa igreja. Mais do que a nossa igreja, só Em de criança. criança. Só de criança. É, Então pode precisa ter Sim, alguém claro. né, pra... Aí, por exemplo, voluntárias, 2 voluntárias por sala, 6 salas. Tem uma questão de escala, né, que você precisa conferir, chamar se faltou. Tem um trabalhozinho, assim. Mas é uma delícia, assim, é muito gostoso e eu tô muito feliz que as pessoas que entraram lá, né, na minha saída são pessoas muito boas também, que eu tenho certeza que vão fazer um trabalho magnífico. Mas é isso, aí nós nos convertemos dentro da Memorial, nós nos batizamos juntos no mesmo dia na Memorial. Olha que lindo. Que emocionante. Entramos no batistério juntos. Quem entrou no batistério com a gente foi a Mara, Mara. né, que é a minha coordenadora lá do Vila Kids. O pastor Elias, que é o pastor do Ministério Infantil, Fez o nosso casamento. fez o nosso casamento, Muito bom. deu a bênção A gente fez um casamento, não foi casamento, não teve noiva, nada, mas não assim, estamos. ele deu a bênção. Nossa, uma história linda, maravilhosa. E acho que a parte de conversão e fé é isso. Eu sei né? que você é formada também. Eu sou advogada. Além do web design, aí foi pro direito. Não, a história aqui Aí é ela engraçada, fez galera. Agora direito. Não, chegamos tem num mais. ponto interessante. Porque Ela assim, fez direito. ela fez web design, depois fez direito e agora está advogando. Não, Não. fazendo... Não, claro que não. A história vai longe. O que você tá fazendo agora? eu posso Conta dar pra uma- todo mundo. deixar um Gustavo, spoiler? Se eu não deixar ele falar essa história, ele vai morrer. Não em vou casa. contar a história, eu vou deixar só alguns tópicos. Ah, Web design, ensino médio, né? E aí, durante a faculdade de Direito, fez Mackenzie, bolsista 100%, méritos, hein? Ai. Aí, durante a faculdade, teve estágio de Direito, teve uma microempresa de anúncios em sacos de pão, um estúdio de fotografia, onde ela era fotógrafa, e... Só. Tá bom, só. Isso Aí eu que é trabalhei na multifunção, ETEC, né? eu fui Trabalhou na concursada. ETEC, concursada como TI. técnica de informática. E hoje faz nutrição. Eu vou apresentar Senhoras e minha senhores, mulher. está em Senhoras e senhores, estamos na frente de um centro universitário completo aqui. Uma entidade, praticamente uma entidade. Multitarefas, Multidade multi-habilidades, Cara. multitudo. Aquela deusa, gente. Igual meu pai, Conhecimentos né? gerais, É, conhecimentos gerais formado na faculdade, mano.
Sério? Graduação em tudo. Mas a faculdade de Direito, cara, sobrecarregou a vida. E aí, o que acontece? Eu fui abrir o estúdio e abri uma empresa de anúncio em saco de pão, porque era tão difícil ser estagiária de Direito. Inclusive, essa semana teve um estagiário num escritório famoso em São Paulo que tentou se matar, né? Sim, eu ouvi. O cara Porque queria é jogar. muito gostoso o ambiente de trabalho de um Ai, gente, advogado. não é a conquista da vida um escritório grande? É o que todo mundo fala? Não, Você já assistiu Suits? não tem nada a ver. Não. Não, eu ia falar que não tem nada a ver. Ah, bom. É porque ele já trabalhou, entendeu? Mas assim, terno, assim? é muito difícil. Você trabalha muito, você não ganha bem, você não dá conta de estudar, você não tem vida própria. A faculdade da década de 90, né? Todo mundo queria ser advogado. Era bonito, né? Então não gostou do clássico, direito, né? foi isso? 45 graus em Santos, o cara Gostei. suado, aí forma uma pizza aqui de bar. Mas não perdi a elegância, advogado. A dress code era horrível. pastilha. E Eu tu sempre chegou a gostei tirar de o AB? moletom e tênis. Tu tirou o AB? Sim, eu tirei o AB 6 meses antes de me formar. Olha só! Que é isso, Gente, gente? o Tony Stark da Marvel Desculpa virou aí. Antônia Stark. Eu fiz o TCC Desculpa em aí, Inteligência mano. Artificial aplicada ao direito. Fala a nota do TCC. 10. Não, Estamos diante de um gênio. Gênio, né? Não, é Uma genial. mãe. De uma gênia, de uma Estamos gênia. diante de uma mãe, né? A gênia. E, bom, assim, eu gostei do direito, mas assim, no terceiro ano eu queria dar tchau. Né? Eu conversei com o Gu na época, tá? Eu era bolsista, eu tinha uma bolsa integral, eu não tinha R$10 para pagar qualquer faculdade do mundo e eu não poderia pegar um outro para a Uni porque era só uma vez, né? Se você desistisse, não dava. Eu tentei transferência também, não consegui, então eu falei, não, eu vou terminar, porque se um dia eu precisar, eu tenho uma profissão, né? Sim. E aí, bom, já que era pra fazer, eu fiz direito, né? Sim, Então, direito. Aí eu fiz tudo certinho, tirei o Não AB. tem como não fazer essa piada. Piada de tiozão, né? Nossa. Do tio do pavê. Aquele tio do pavê. Pra ver. Mas é isso, hoje eu curso fotografia, ó, nutrição, que é assim, chuchu, né? Aqui, ó, outra nutricionista aqui. Mas a nutrição chegou por conta da Juju, que ela é alérgica, enfim, né? Outras histórias. Tá fazendo uma faculdade pra ser mãe, pra alimentar sua filha. Tipo isso. É, né? Uma facul pra dar Não arroz, só a feijão filha, direito. né? Hã? Não só a filha, né? Não só a Agora. filha, pessoal. Meu, vocês, Agora um outro. vocês casaram com quantos anos de idade? 21. 21 novinhos. A Tati tinha 22 quando a gente Olha casou. só. Mas eu já tinha 20. Já namoravam há 8. 5 anos quando casaram? 5 anos. 6 6 anos. anos. 6 anos. 6 anos. E como é que vocês decidiram assim, ó, vamos sair da IBM, vambora daqui? Porque, pô, é uma história lá dentro, né, mano? E vou pra uma igrejinha lá em Barueri. Uns pastor nada a ver, né, mano? Uns caras aleatórios, Um cara. com muita barba, o outro com pouco cabelo. Combina, tá vendo? Combina, é verdade. É, Um os 0 opostos se atraem, não é assim? E os dispostos se distraem. Provavelmente a Rebeca e o Léo não estão assistindo, né? Não estão, deveriam. Porque foi a Deveriam. Rebeca e o Léo, Tem né, dedo que deles, indicaram. tem dedo deles. A gente estava procurando igrejas, porque a mais perto da nossa casa, porque a gente estava se sentindo meio nada atuante na vida da igreja, né? Além do ministério, que era a nossa escala, e do culto. E isso nunca foi um desejo nosso. A gente sempre tentou se envolver na vida da igreja, só que era bem difícil por distância, por horários, por Maju, enfim, não dava pra deixar. Vocês têm uma filhinha, né? Temos. Qual a idade Maju. dela? 3 anos. 3 aninhos. A Maju Maria tem Júlia. 3. Marjorie. 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 Mas chama de Maju. É Maju. É Maju. Ficou Maju. E agora, novidade, contem. 1, 2, 3 e... Estamos grávidas. A Maju vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ainda não sabemos. Não, eu tô de 6 semanas. Ah, Acabei tá de bem descobrir. petiquitinho. Ai, que delícia. Pessoal do feijão, GP aí, um arrozinho. perdoem a gente. A Tainá vem faltando por enjoos, tá? É, Tá isso. explicado. É É isso isso aí, tá naquela fase. Difícil. E o coração do pastor já fica, o que será que tá acontecendo? Caraca, eu né? estou errando Só tá com os vindo meus membros. o outro tá em casa, o que tá Tá O rebelde. casal Tão brigou. brigando. chegar junto, pronto, tá aí, Tá boa resolvido. notícia. Resolvi. O pastor dorme em paz essa noite, graças a Deus, louvado seja. Então aí foi a Rebeca e o Léo. Daí assim, a gente tava procurando, só que a gente só encontrava igrejas assim, meio avivadas, né, neopentecostais e tudo mais. E aí a gente sabia que não ia rolar, mas por uma questão
né, de que nos adaptamos Talvez a costume, memorial, né, e tudo mais. E aí a gente um dia foi conversar com o Léo e a Rebeca, porque a Maitê tinha alguns meses que tinha nascido, nós ainda não conhecemos ela. A Rebeca estudou com o Gustavo no ITB, ela também não fez prova. Não fez. Era na minha Revelação. sala. Tinha na mesma sala. Dona Inteligentíssima a Rebeca. Rebeca, amiga. Não sei se todo mundo conhece a Rebeca, né? E o Léo, né? Aqui na igreja Eles são muita da gente Batista conhece. de Calcaia do Alto. Mas muita gente daqui da igreja conhece porque Os o mais pai antigos. da Os mais antigos. o pai da Muita Rebeca gente- foi pastor aqui da Muita nossa gente, igreja. quando o Creuza fala muita gente, tá falando de 15 pessoas. Que é o que resta daquela época. Creuza. menos que isso até talvez. Bobia. E aí a gente chamou eles pra conversarem, pra gente conhecer a Maitê e tudo mais. E aí, no meio de uma conversa, assim, eles são muito queridos, a gente começou a compartilhar com eles. Eles perguntaram da Memorial, porque eles iam, às vezes, né, nos cultos, também perguntavam pra Na gente. de Alphaville. Mas eles iam na de Alphaville, Alphaville. né? E aí... Na ruim. Ai, meu Deus, vamos ser cancelados. E aí... Por isso que tá caindo na internet. Eles acabaram comentando com a gente, mais até o Léo, né? Falou, gente, mas peraí, vocês estão morando aonde, né, e tal? Por que vocês não vão, né, na PIB? Vocês já ouviram falar? Aí a gente já tinha passado na frente. Achamos que era uma igreja meio Sara Nossa Terra, inclusive. Essa é a realidade. Julgamos o livro pela capa. Porque a gente Não viu, são os assim, primeiros. Meus O Maciel e a Débora, que são os líderes de casais os da igreja, eles vieram até a porta, olharam e falaram assim, meu, igreja feia, vamos embora. Que mancada. Tem mais bonito que foram Carapicuíba. aí foram embora, rodaram, foram umas 3, 4 igrejas e falaram, meu, vamos Vamos lá tentar na aquela feia, feinha amiga. de novo? Então, Eles dar uma contam a chance. história. Vou dar Aí uma chance vieram pra e disseram, "Mas feinha." são líderes de casais. olha só. Não, hein? e é engraçado porque o Léo falou pra gente assim, meu, vai, porque assim, olha, vendo o jeito que vocês são, né, o que vocês fazem na Memorial, os pastores, tal, vai dar certo, vocês vão gostar. E outra, é assim, é Bíblia pura, né, não tem nada além do que tá escrito e tal. É uma igreja meio, assim, tradicional, assim, que... Aí a gente olhou e falou assim, meu, a gente vai chegar lá, a galera vai estar meio de terno, né? Aí ele falou. Sabe nada. Aí, Chegou aqui, primeiro ele culto tinha foi Creuza, falado, né? ele tinha falado, eu falei assim, pô, mas e aí, a galera é tão tradicional? Ele falou assim, cara, o pastor de lá, ele dá aula na palavra da vida, né? Meu, o cara é doidão, largador, assim, braço cheio de tatuagem, Não era de mim que ele barbudão. tava falando. Não era. Barbudão, cheio de tatuagem e tal, vive de boina, pode ir. Eu falei, então não vou ser julgado. Não vou ser julgado. Nós aí, ó, os alargadores. É nóis, Não vou pessoal, ser não vou julgado. ser- Vou entrar sossegado. Isso, aí a gente acabou, demorou um pouquinho pra gente conseguir vir, né? Mas a gente conseguiu e fomos seguindo pra ver se a Chegando. gente se adaptava, se era isso mesmo. Porque assim, como a gente só foi da Memorial, nós Sim. dois juntos, a gente não tinha expectativa de Sim. nada, a gente não esperava nada. Nem dá pra comparar também, né? Uma igrejona daquela Bom, com uma mega igrejinha. A gente perguntou pra eles sobre igrejas locais, porque a gente queria ter a experiência de como era estar numa igreja local, ainda com a família, a gente com planejamento familiar, né, a Maju pequena, querendo ter mais filhos, então a gente queria saber como era isso e também estar perto de casa, né? Ah, meu, tá precisando de gente na igreja, tem alguém disponível? A gente pode dizer que sim, porque estamos perto. Na Memorial a gente não conseguia fazer isso. Então a gente veio e gostamos, né? Estamos aqui. Tamo aí. Não foi fácil sair da Memorial, assim, chorei muito com a Mara, né, de abandonar o ministério. Sim. Mas decisões muito bem Pensado. pensadas, oradas, né? A gente Pedidas. pensou. Mas não Cá deixa de ser estamos. doloroso. Não deixa de ser. Cá E a gente está passando por isso agora e é horroroso. Cada culto é um velório para nós, Sim. assim. É bem doloroso. A gente tava com É o maior muito cara doloroso. domingo. Sim. A gente É tava muito assim, doloroso, é muito triste. cabisbaixo. É ruim. Você sabe que é o que Deus quer pra tua vida, tu tem convicção da direção que Deus tá te dando, mas ainda assim dói. Não adianta. A vontade de Deus não é sempre E fica fofinha, gostosinha, como uma nuvenzinha de algodão doce. A vontade de Deus às vezes é amarga, é dura, é Imagina você sofrida. largar a Santos, tô tão sonhado a Santos. A dor começou aí. Começou lá. A dor começou aí. Então, Desde é. então choro muito. Até hoje. E provavelmente, Enquanto com não muita voltar, certeza, enquanto não vou voltar pra continuar Terra chorando. Prometida. Não, mas você sabe que eu não tenho vontade mais de voltar, não. Porque é muito calor, gente. Não aguento. Santos é insuportável, cara. É um O verão de forno, Santos é assim. louco.
Parece uma panela de Vocês pressão. 3 eram de Santos? Ou Não. só você? Não, Creuza ele não. é pé de Creuza barro. não tem cara de santista. Eu sou Não tem daqui. mesmo, Eu faz sou daqui de São Mentira, Paulo. Pé tá de Ribeirão rachado. Preto. Nasci aqui em São Paulo. É pé de barro ele. Eu nasci aqui. Maternidade Matarazzo, Avenida Paulista. Caralho. Sim, senhor. Olha Não só. existe É mais, nóis, mas não existe mais. já existiu. Eu nasci no... Qual que era? Osasco. Perto do... Cruzeiro do Sul. Cruzeiro. Cruzeiro. Não era do Cruzeiro do Sul, não. Cruz Azul. É o outro lá que... Matadouro lá? O Matador? O Matador. Um é Macará, Onde você outro nasce? é do- Nasci no Matador. Santa Clara? Não era Montreal. Era Montreal? Montreal, acho que é. Acho que era Montreal. Eu nasci ali na Conselheiro Nébias. Conselheiro Nébias. É Acho que eu nasci na maternidade. Santa Casa de Santa Santos, Casa é. de Santos, né, Edith? Santa Isso aí. Casa. Santa Casa não é conselheiro. Claro que é. Não, conselheiro é a maternidade. Como é que é o nome daquela maternidade? Maternidade. Eu acho que era. Não, Santa Casa de Santos é lá do lado do CT do Santos ali, pô. Então você nasceu Não, ele é Santa no Casa, mato, não foi que na nem Santa filho Casa, de foi rato na pelado Santos. nascido no mato. Você nasceu. Saúde? Casa de Saúde. Casa de Saúde, Conselheiro isso aí. Nébias. Conselheiro Casa Nébias. de Saúde. Isso aí. É de rico, Márcio? Esse é Não, de Santos. público. É, conhece até os bairros. Conheço nem de casa. Ah, Santos também, desse tamanhozinho. É. Todo mundo conhece tudo. Uma música você cruza a cidade inteira. É verdade. O coração é desse tamanho, ele comanda o corpo inteiro. É que, não, é uma coisa que é verdade sobre Santos é que ela Santos é provinciano. pouco espaço e muita gente. É. Então, assim, Vai crescendo pra cima. muito verticalizado. Mais e de, muito- hoje deve ter mais de meio milhão de habitantes. A gente já pensou Meio muito milhão em de mudar pra felizes Santos. A habitantes. gente mudou, a gente foi pra lá uma vez. Assim, deve ter ido outras vezes em viagem da família, mas pequeno e não você não reparava na cidade. A gente foi no começo desse ano, né? Com a Maju. Com a Maju, a gente foi, curtimos pô, vamos pegar orla, tal. Maior legal. um hotelzinho ali, né, muito tal, legal. ficar uns 3 dias ali. Cara, a gente viu a infraestrutura da cidade, falou assim, Santos é meu, mó da hora. Quero- o quero morar inverno, aqui. o inverno em Santos é maravilhoso, o outono, o verão é o inferno. Que aí Santos é- chega É todos bom os pra quem paulistanos, a a temporada- cidade Os triplica, paulistas. aí não tem água, falta luz, o calor do inferno, qualquer mercado que você for é fila não de em 10 Santos, quilômetros. Santos não. Praia Lógico Grande, que é. Praia Grande é Santos é assim. assim É, também. até Santos- nublado Pô, e com chuva estão na Eu praia. nasci e vivi gente. 40 anos quase em Santos, quer discutir Lotado, comigo? eu já vi lá, já fui. Santos é muito lotado, mas não falta água. Falta água é Praia Grande. Praia Grande é embaçado. Vai lá. Porque imagina, um prédio de 30 andares tem lá 10 moradores durante o ano. Final do ano enche. Tudo. A caixa d'água não dá conta, Faz todo sentido. mundo. É esse o problema de Praia Grande. Nada dá conta, nem Em a Santos energia, não, Santos né? é muito morador, né? Não tem muito. Idoso, é né? tudo Cheio muito de idosos. Muita gente. É, os É, velhos tem tomam muito tudo em velhinho. Santos. Velhinho Os velhos vão tudo pra bicicleteiro. Santos. Bicicleteiro. Todo mundo anda, Santos é caminha, muito faz legal. exercício, tudo é muito legal lá. Bom, cá aqui estamos. Chegamos Conhecemos aqui. Não, só quero saber mais uma coisa. Ah, então vamos lá. Onde vocês, Getsemane, onde vocês Onde se você encaixarão pretende aqui? servir a igreja? Era que isso, era a vocês acham que pergunta vocês podem do batismo, contribuir? né? Do batismo e quando chegava gente também de outro lugar, Sim, não é? sim, sim. É. Como que Nossa. você quer servir? Ah, seu é fácil. O meu é fácil. Eu acho que eu vou. Deus atendeu as orações do Wesley. Wesley, um abraço. Dá pra ajudar o Na cara batera. no Ministério de Louvor. Legal. Ótimo, muito Gostaria bom. de servir lá. Gostaria Me vi- muito. Muito. de servir Me lá. vejo Você servindo pode também lá. tocar no Ministério Infantil. No Ministério Infantil também. Porque Eu a gente tocava se- no Ministério Infantil lá. Então, a gente sempre teve bastante problema, assim, com as crianças, né? Porque, assim, a gente queria ensinar a música, só que nunca teve gente pra tocar, né? Se falta gente pra tocar, que imagina no Ministério Infantil, numa verdade. igreja pequena. Não, é verdade. Então, quem sabe, né? Olha, Rafa, Música em geral. olha. Música em geral. Rafa, Tiquetchen. Tchê, ele passa de sala em sala, ele faz um culto, E outro assim. igual você, né? Multitarefa. Violão, baixo, Graças a Mas Deus, não é que quem aprende música na igreja acaba tocando um monte de coisa, não é? Toca. Todo Toca mundo um que, monte. que começa assim na Igreja igreja pequena, Você você acaba... toca um instrumento, você começa a aprender outros. Porque falta gente pra te ajudar. E aí quando um falta. Ah, vai tu Eu mesmo. comecei, aí sabe como é que eu comecei bateria? Ah. Baterista era o Jairo, o Adriano e o irmão do Carneiro lá, O Levi? não, o menino. Márcio? Não, o Carneiro. Levi, Fábio, Márcio. Ah, Fábio Carneiro, sei. era Fábio, Levi e Marcílio, Sim. né? Era o Levi, não, era o Fábio, era o Adriano e era o Badó, os três bateristas. Os três bateristas saíram da igreja
e eu era o percussionista, você lembra Era o disso? Fabinho, Aí o eu Levi fui- tocava jogava- guitarra, Meu né? instrumento Berimbau. inicial é percussão. Tubadora. Tumbadora, gogô, afoxé, conga. Tubador eu tocava lá também. Era Na tudo Igreja isso da aí. Graça. Aí eu fui pra bateria porque não tinha baterista. Aí foi aí que eu desenvolvi um pouquinho ali. Porque você vai, É. tem que sambar, né? Os 3 irmãos Tem que tocavam, né? Os três Levi irmãos. tocava Levi guitarra, e Marcílio o Marcílio baixo, né? E a Tainá? Eu vou pra onde a igreja estiver precisando, né? Não, mas o que você mais gosta? Ministério infantil. Assim, na verdade, é o único lugar que dentro da igreja eu sempre servi, né? Não tenho Sua única experiência. É, até na católica. Experiência, né? currículo. Catequista. Mas assim, eu confesso que eu não tenho esse feeling de cuidar, de É assim, se ensinar. precisar de web design, A gente precisa. se precisar de fotógrafo, Você precisa anunciar a Não, igreja mas no deixa se eu Instagram. falar, precisar deixa eu falar, deixa eu falar. defensoria pública advogado, Advogada. Deixa eu nutrição. Também. Não, deixa eu falar sério. O site da igreja não estava precisando de fotografia para entrar no ar? Olha aí. Você já pode. Eu faço Não. arte também. Não, precisa bater banner, foto. tá? Porque eles queriam foto das pessoas da igreja. Não queria pegar num banco de fotos, entendeu? Queriam fotos bonitas, não assim, tipo... as É fotos isso que a aí, gente Creisebeck. tira, entendeu? Eu não sou fotógrafa. É isso aí, ó. O mas Creisebeck eu- tá feliz. Então, né, mas cara? Nada, tá? Não, Aí mas... vai pelo com amor de coração, assim. Isso, exatamente. Você Cheio tira de a foto, amor, depois né? você faz lá o tratamento que você quiser. E outra, acho que pra ele é mais fácil, né? Pra ela vai conhecer como que a igreja funciona. É mais fácil chegar e, vou tocar no Músico, louvor, né? Ó, Músico é o mais fácil de fácil, encaixar. é. assim. Que aí Mas você vai qualquer coisa- vendo quais são as áreas que a igreja tem. De repente tem alguma área que a igreja não tem que você fala, eu quero Pode fazer ser isso. também. Deixa eu te contar uma coisa pra vocês, caso vocês não tenham percebido. Mas é até entrevista de então. emprego agora? Não, mas deixa eu só... É porque eles estão chegando, entendeu? Normalmente, numa igreja, é sempre muito hierarquizada, assim, tem que perguntar tudo pro pastor o que faz, o que não faz. Aqui não é assim. Não. Você pergunta, tal coisa. Não, começa aí o ministério, né? Fundo. Vai lá. Então, você tem liberdade de escolher, de tentar, de falar, tentei, gostei, não quero, vou pra outro. Ou como o Márcio falou, não tem. Aqui é igreja, você faz. aqui é igreja de ovelhas caipiras, elas ciscam livres. Ciscam Elas livre. não são presas. Cisca elas ciscam. solta. Não tem os ovos caipiras, né? Que as galinhas. Galinha orgânica. gente. Ok. Galinha orgânica. Eu tenho mais uma pergunta pra gente terminar, pode Mas, ser? ó, já terminar. arrumamos 2 empregos. Eu vi já que pra você falou que tá vendo? fazendo nutrição porque a sua filha tem uma enfermidade, alergia. Que enfermidade é essa? Fala pra gente como é que é lidar com uma criança pequena, já com alguma doencinha que já acompanha, e que dica que você pode dar para os pais que talvez tenham a mesma luta que você aí. Tem alguma coisa que você pode falar disso? Sim, legal, né? Bom, a Maju, ela é alérgica a leite desde que nasceu, praticamente. Intolerância à né? lactose ou não? Não, a proteína do leite de vaca Ah, é diferente. A diferente. lactose ela é o açúcar do leite e a proteína é a proteína total do leite, Sim. que todo mundo não tem uma Enzima boa que quebra. absorção, porque o tamanho é maior do que o que o nosso corpo consegue Consegue absorver. absorver. Então, sempre existe uma Pequena dificuldade do corpo de absorver, né, o leite que não é o da nossa mãe. Mas algumas pessoas ficam mais intolerantes ao ponto de se tornar uma alergia, né, que é diferente da intolerância, e aí causa efeitos um pouco mais graves. No caso da Marjorie, a gente descobriu quando ela tinha mais ou menos 3 meses. 10 meses, né, que foi pós-introdução alimentar. Ela sempre foi muito constipada, sempre teve muitos sintomas que o pediatra nunca Não disse para detectou. nós que poderia ser. Nós éramos pais de primeira viagem, né, ninguém nunca foi alérgico em casa. Depois eu descobri que eu era, mas até então, né, zero. Sim. E, bom, foi realmente uma luta e muito por isso eu decidi fazer nutrição, porque eu comecei a consumir conteúdo para ajudar a minha filha, porque primeiro que quando ela fez 8 meses a pandemia entrou, então era difícil de encontrar profissionais, as consultas eram sempre remotas, quando eu encontrava eram profissionais extremamente caros, a gente não tinha nenhuma condição de pagar o que eles estavam cobrando. Então, bom, eu estava consumindo artigos para tentar ajudar minha filha. E falei, bom, eu estou estudando por conta um tema que eu estou gostando, né? E aí, entrei na nutrição. Ela é alérgica a leite até hoje, infelizmente. Tudo que é derivado de leite. Queijo, Danone, tudo. E o que Queijo, dá nela? Danone. Graças a Deus, existem 2 tipos de alérgico, né? De alérgicos a leite. Os mediados por IgE e os não mediados.
Os mediados, eles respondem à alergia imediatamente. Então, fecha a glote, urticária, é uma reação mais grave, anafilática e tudo mais. Os não mediados, que é o caso da Maju, graças a Deus, eles têm uma resposta tardia, né? É um pouco mais difícil quando você pensa de você identificar que aquilo é uma reação alérgica. Porque às vezes é um sintoma que você pode ter, tô num dia ruim, comi uma coisa, né, diferente. Sim. Então ela tem intestino muito preso, ela nunca fez o número 2 todos os dias, 4, 5, Alice 6 é assim. dias. Ela sempre teve uma imunidade um pouco mais sensível do que as outras crianças, então algo que não deixaria uma outra criança super doente, deixava ela mais doente, porque o intestino é de Já onde sai está. nossa Sim, imunidade, sim. né? Então o intestino está sempre inflamado, você não absorve as vitaminas que seu E o corpo intestino precisa. inflamado zoa Cara, tudo. eu escrevi um tudo. artigo pro doutorado falando sobre a relação do intestino O cérebro. com o cérebro e as emoções. Fantástico. É fantástico, fantástico. É uma- segundo cérebro, Fantástico. praticamente. É cabuloso. Exatamente, Ele chamado dirige de o cérebro. Ele é quase o segundo cérebro, é verdade. A neurociência hoje bota uma conta Hoje, muito grande. né? no- Quando intestino. eu estudei, não era assim. Não era. É. Não era. Fantástico, espetacular. Eu E escrevi aí? um artigo sobre isso. Bom, enfim, ela tem esse tipo de sintomas, aí assim, se for uma coisa que ela comeu muito, aí dá um vômito ali um dia ou outro, mas assim, geralmente 4, 5, 6 dias depois que ela teve contato com o alérgeno. Então, não é fácil pra gente identificar. As pessoas diminuem a gravidade da alergia justamente por não ser imediato. Então, assim, não, mas hoje já passou 3 dias, ela tá bem, né? E aí a gente passa o processo doloroso com ela depois. Então, muita diarreia. Ela sente dores de se envergar, de chorar, de eu ter que buscar na escola. Isso ela ela tá não tem. passando por Isso isso. não tem. Sempre Nunca teve teve muita cólica. cólica. Alice nunca teve cólica. Não, ela Teve sempre gases, teve. cólica nunca teve. Nossa, isso é uma Sempre bênção a de barriguinha Deus. mais saliente do que a de uma criança normal. A criança alérgica sempre tem a barriguinha dela não. maiorzinha. A da Maju até Majuzinha é uma hoje galinha barriguda. é barriguda, magrela barriguda. E, bom, é isso. Ela também é alérgica a ovo, mas a alergia de ovo dela é só o ovo, in E natura. vocês descobriram frito, isso em exames? tudo Ou- por exclusão alimentar. Entendi. Todos os exames da Maju desde bebê vêm negativos. O do ovo foi o que veio mais perto de um positivo, mas todos os exames vêm negativos. Sempre com exclusão alimentar. O ovo a gente precisou que ela ficasse com um cocôzinho muito preto por muito tempo, a imunidade muito baixa, sem o leite. Aí a gente começou, poxa, mas ela não tá tomando leite, não tá tomando nada. Tiramos tudo, né? Nossa alimentação com ela sempre foi muito boa, até que a gente resolveu tirar o ovo pra fazer Que o é o teste. que E ela aí come. Aí todo dia. resolveu. Então, mas o ovo com ela é assim, ovo, né? Frito, Frito ou cozido, uma maionese, agora no bolo, no pão, ela Não tem super problema. tolera. E ela também é alérgica a amendoim, então paçoca, não quando tem ali uma contaminação cruzada, mas também quando é muito, sabe? Uma Sim. paçoca, uma pasta de amendoim, Ai, que aí a delícia. reação dela é vômito, é um pouco mais forte. Mas ela é alérgica desses 3. O APLV pra gente é o mais difícil. E tem que cuidar, né? Porque isso pode se desenvolver para uma inflamação crônica do intestino, Crônica, né? sim. Não, quando uma criança é alérgica, até um adulto, não dá pra ficar assim, não, mas vai forçando que uma hora acostuma. Não. Você Isso pode... vira aquela, como é que chama? Tem um nome, né? Que é uma inflamação crônica do intestino que não Síndrome tem do cura. intestino Crohn, irritável. É Crohn, e tal. Crohn, Crohn Crohn. também. Na minha família Isso é tem terrível. 2 pessoas com Sim. Crohn. Isso é Sim, terrível. Que é uma terrível. doença autoimune. É, não, é Autoimune. terrível, não tem cura. E aí eu acho que o que eu diria para os pais da igreja Observe. é Leite de vaca é pra vaca. leite de vaca é para vaca. Gente, Sempre isso criei é nisso. muito verdade. Sempre acreditei nisso. Mesmo que o seu filho não tenha sintomas, né, como a minha filha, mas não faz bem. Mas dá um leitinho antes de dormir. Eu sei que é difícil, é prático, né? Eu passei a vida tomando leite com Nescau antes Eu de também. dormir. Mas não A é leitinho legal. quentinho assim, delicinha. É verdade. Troca por um chá, né? Com Nescau. da- O da- Cris toma leite com chazinho. Nescau antes de dormir todo Não, mundo. nem a pau, nunca tomei, nem criança. Porque eu tenho intolerância à lactose. Mas dele é Tem intolerância intolerância. à lactose. É Diferente. Se eu outra tomar coisa. leite, é diarreia na hora. É tipo imediato. Eu Tomar conheço e o Cris correr há- pro banheiro. Eu tô aqui há 10 anos, eu não sabia que o Cris tinha tolerância à lactose. Olha Ele só. falou no encontro de casais. É, Falou? Aí que eu tava do lado dele. Não, de frente. Então, é.
E eu acho que talvez uma coisa que eu acho que é legal, assim, falar, que eu nunca tive esse espaço, é que é difícil para uma criança de 3 anos entender que ela é alérgica, né? Então, assim, você tá numa salinha com 2 crianças e aí tem um lanchinho que Pão de queijo. todo mundo pode comer. E aí ela tá vendo todo mundo comer e só ela não pode comer. E aí a mãe não teve tempo de fazer igual. É difícil, é sofrido, é uma coisa de você pegar teu filho, levar pro carro e teu filho chorar e dizer por que todo mundo pode e eu não posso, né? Eu sei que dói a barriga, mas eu queria e tudo mais. Então, assim, eu acho que a empatia faz toda a diferença nesse processo O alérgico. acolhimento, né? Sim, muito. Tá vendo aí, Rafa? Um dia fizer lanchinho aqui em cima, tem que pensar na Maju agora. Né? Fazer alguma coisa pensando na Maju. Muito bom. Muito Rendeu, legal. Rendeu. Baita Muito papo obrigado. Dá da pra aumentar hora. o cachê, porque eu acho que... Foi um pouco mais tarde, porque também a gente teve as É, quedas ali. teve Então aí. foi isso aí. Obrigado, Mas gente. é isso aí. Obrigado. Valeu, foi Obrigada muito bom por conhecer estarem vocês. Bem-vindos à família. Família Bibi. Família.